Um homem sem nome que pode ajudar você a mudar a sua vida rapidamente. Eu vou falar com você hoje sobre este homem. Um homem sem nome na Bíblia, mas que a Bíblia nos deixa relatada a sua história para ensinar os humildes, os que querem aprender. Então preste atenção, você especialmente, que se pergunta assim, por que a minha vida não muda? Por que eu fico dando voltas? Eu fico andando em círculos, a minha vida não anda para frente. Por quê? O que está acontecendo? Por que demora tanto mudar as coisas para mim? Então vamos aprender com este homem sem nome nas Escrituras Sagradas. Lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 27, nós lemos sobre ele. Diz o texto que ele era um homem etíope, eunuco, mordomo mor, quer dizer, o chefe da casa e dos negócios de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, ou seja, um homem importante. Nós não sabemos o seu nome, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem importante, digamos assim, o braço direito da rainha dos etíopes. E ele tinha ido a Jerusalém para adoração, ou seja, um estrangeiro que, ouvindo falar do Deus de Israel, foi até Jerusalém, até o templo, para adorar a Deus. Regressava e, assentado no seu carro, na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E então, o que aconteceu? Ele, lendo as Escrituras, o que mostra que não basta você ir à igreja, assim como este eunuco fez. Depois de ir ao templo, ele no caminho de volta para casa, ele continuava lendo as Escrituras. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que se inteirar da palavra de Deus. Porque se você não se inteirar da palavra de Deus, você será facilmente enganado por lobos vestidos de ovelhas por aí. Então, você não pode ser um cristão que terceiriza a sua fé, que come nas mãos dos outros, que coloca um pastor, um guru, um bispo, um apóstolo, um padre, ou seja lá quem for, entre você e Deus. Deus nos apontou mestres, sim, inclusive o próprio eunuco precisou de alguém, Deus precisou usar, Deus escolheu usar um discípulo chamado Filipe para explicar as Escrituras para o etíope. Mas o etíope já estava se inteirando da palavra de Deus. Ele não simplesmente chegou com zero de entendimento, de conhecimento. Ele já tinha uma base, pelo menos, porque ele vinha lendo as Escrituras Sagradas. Você tem a Bíblia na sua casa, certamente. Você, se não tiver, você consegue ter acesso a uma Bíblia. Você deve passar a ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, especialmente os Evangelhos, começando pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia, medite nela, porque o Espírito de Deus vai falar com você através da palavra dele. Muito bem. Então, este etíope voltava de Jerusalém no seu carro, lendo as Escrituras, lendo o profeta Isaías. Só que ele não entendia o que ele estava lendo. E então Deus enviou um discípulo, Filipe, para se juntar ao etíope na estrada. E vendo Filipe que o etíope lia o profeta Isaías, disse: "Entendes tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo?" E o etíope respondeu: "Como poderei entender se alguém não me ensinar?" E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. Então Filipe explicou para ele as Escrituras. O trecho que ele estava lendo, Isaías 53, ele estava lendo sobre o Messias, só que ele não entendia que ele estava lendo sobre Jesus ali. E Filipe então explicou e apresentou-lhe Jesus, apresentou-lhe o Salvador, o Messias. E o que aconteceu? Caminhando eles, chegaram a uma certa água. Na estrada, viram lá um lago, alguma coisa, um rio. E disse o eunuco: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?"
E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Veja, não houve curso preparatório para o eunuco se batizar. O eunuco não esperou chegar de volta à Etiópia, à sua casa, para pensar, para ponderar: olha, eu acho que eu vou batizar, eu acho que eu vou crer, eu acho que eu vou voltar lá em Jerusalém, no futuro, breve. Não houve ponderação. Mas houve o quê? Houve uma crença e uma decisão imediata. O eunuco foi rápido em crer e em decidir o que fazer com a sua crença. Ele não ficou ruminando as informações. Ele não ficou pensando: é legal isso, poxa, interessante, eu vou pensar sobre isso. Legal, Felipe, obrigado, hein? Obrigado, agora eu tenho que ir, tenho que voltar para casa. Ele não deixou a coisa para depois. Entendendo ele as Escrituras, quando Filipe lhe explicou, crendo nele, que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando ele viu a água, ele mesmo, veja que nem Filipe foi quem sugeriu, ele mesmo, pela sua própria decisão, disse: olha, aqui está a água, alguma coisa me impede de ser batizado? E Filipe falou: nada. Se você crê, é lícito, é agora. E foi na hora. Na hora, o eunuco se batizou. Então, veja quantas verdades aqui nesta curta história, da história deste homem sem nome na Bíblia, porque mostra que ele simboliza, ele representa muita gente que, assim como ele, que foi a Jerusalém, adorou a Deus lá, mas voltou de Jerusalém sem conhecer a Deus. Muita gente vai à igreja, adora a Deus, canta louvores, ouve a palavra, ora, recebe orações e volta para casa sem conhecer a Deus. Foi à igreja, mas não entrou no reino de Deus. Foi até a Jerusalém, muita gente inclusive já viajou até para Israel e voltou sem conhecer o Deus da Terra Santa. Conheceu a Terra Santa, mas não conheceu o Santo que fez aquela Terra Santa. A triste realidade de muitas pessoas que buscam através de uma religiosidade e não encontram porque estão buscando da forma errada. Mas quando ele voltou e buscou nas Escrituras, e encontrou alguém enviado por Deus para lhe explicar as Escrituras sagradas, ele não demorou a decidir e crer. Ele creu. Ele foi rápido na crença, então foi rápida a sua mudança, o seu encontro com Deus. E é isso que você tem que entender sobre o ponto que eu falei no início. A pergunta: por que a minha vida não muda logo? Por que a minha vida não muda rápido? É simples. Porque você demora a decidir. Fé é uma decisão, meu amigo, minha amiga. Preste atenção. Desculpa. Anota aí porque vai cair na prova. Fé é uma decisão. Fé não é um sentimento. Fé não é conhecimento bíblico. Fé não é religiosidade, um ritual, uma tradição que se observa sem entender. Fé é uma decisão tomada em cima da palavra de Deus. Eu decido porque eu creio que o que Deus falou é verdade. Então eu vou apoiar a minha decisão e a minha vida sobre isto que está sendo me apresentado. Eu creio. Pronto. Decidiu pela fé, então recebeu. É assim. Porque se você parar e pensar, não é? Quantas vezes você coloca fé em pessoas? Quase todos os dias. Eu tenho uma mistura de sentimentos quando, de vez em quando, eu estou lá, ligo a televisão, vejo lá um noticiário e quase todos os dias no noticiário tem uma notícia de um golpe. Novo golpe. Aí vem um golpe. Aí ele explica lá qual é o golpe que agora está sendo aplicado. O golpe da moda.
Sempre tem um golpe. Não é? Alguém caiu no golpe, teve o seu dinheiro, suas economias levadas, a pessoa teve o seu salário, o seu valor do banco, enfim, a sua aposentadoria foi levada por um golpe, foi enganado por um golpe. Quantas pessoas todos os dias no nosso país caem em golpes? Por quê? Você já parou para se perguntar por quê? Porque elas creem. Elas creem numa pessoa que não tem nenhuma credibilidade. Elas são rápidas para crer em pessoas que elas nunca viram, que elas não sabem de onde vieram, não sabem se aquela palavra que elas estão falando é verdade ou não sabem a origem, mas pela ganância de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou pela sua fé ingênua, elas caem no golpe. E aí depois vão reportar, vão chamar a polícia, etc, etc. Mas por quê? Porque foram rápidas para crer no golpista. Pois é, não é um grande insulto a Deus você crê no golpista, você crê em João, Maria, você crê no horóscopo, você crê no óleo da cobra, você crê em qualquer pessoa que se apresenta a você oferecendo uma solução. Mas quando Deus fala com você, você duvida? Você pondera, você demora a decidir, a crer? Não é um insulto a Deus isso? Não é um insulto à sua própria inteligência isso? Meu amigo, minha amiga, aprenda com o homem sem nome. O etíope creu, não demorou. É para batizar? Tem água aqui, para o carro que eu vou batizar. Partiu batizar. Partiu assumir a minha fé. Jesus é o Filho de Deus, eu creio, vou me batizar. Tem alguma coisa que me impede? Não, nada impede, então vamos, é agora, é agora. Ele foi, ele tomou decisão. Não era à toa que ele era um homem importante. Não era à toa que ele era um homem de confiança da rainha, porque ele era um homem de decisão. Um homem que fazia as coisas rápidas. O que tinha que fazer, ele fazia, e rápido. E se ele fazia para a rainha da Etiópia, como que ele não iria fazer para o rei dos reis? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.